Olá, mais um dia aqui para deixar a palavra do Senhor para o teu coração. Boa tarde, que Deus possa abençoar o seu dia. E para darmos inícios, vamos iniciar, com a oração para estarmos lendo a palavra do Senhor. Senhor Deus, querido Pai, Senhor, quero te agradecer, Pai, por esse momento. Senhor, toma esse dia, Pai, em tuas mãos. Pai, joga por terra, Senhor, tudo que não provém do Senhor, Pai. Todo impedimento de aprendermos mais da Tua palavra, Senhor, que seja repreendido. Senhor, toma a nossa mente, Pai, o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira, Pai, toda a sujeira, Pai, para que a Tua palavra entre, Senhor, e venha germinar, Pai, para que nós venhamos dar frutos. Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor, o nosso coração, Pai, a cada dia mais. Que o Senhor possa fazer morada, Pai. Que nós venhamos, Senhor, buscar, Senhor, cada vez mais a Tua presença. Senhor, vai tirando, Pai, todo impedimento, Senhor. Em nome de Jesus, de nos entregarmos, Pai, a esse momento. Toma toda a direção, Pai, dessa palavra, Pai, porque ela não é minha, ela é Tua, Senhor. Pai, que a cada dia, Pai, eu venha diminuir, Senhor, para que o Senhor cresça. Senhor, faz, Senhor, jorrar, Pai, dos meus lábios a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer, Pai, para nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma toda a direção. Seja conosco, Pai, neste dia. Em nome de Jesus, Pai, todo roubador de semente, Senhor, faz cair por terra, que venha ser repreendido, Pai. No nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais esse dia, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai. Muito obrigado pelo teu fôlego de vida, Pai, dentro de nós. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pela tua provisão. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, a tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos dar o início aqui na palavra e continuando com o meu estudo de Jeremias, eu estou aqui no capítulo 36 e eu vou ler a partir do verso 5, que diz assim: Depois Jeremias disse a Baruque: Estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso, vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá, que vem de suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor, e cada um se converta de sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. Eu estava hoje meditando nessa palavra e o Senhor foi colocando algumas coisas no meu coração e eu vou estar lendo para vocês. O Senhor fala a Jeremias que escrevesse para o povo de Jerusalém e o povo de Judá. E o rei Jeoaquim, a profecia do Senhor sobre tudo o que aconteceria a ele se não se desviasse de suas más condutas e se voltasse ao Senhor. E essa profecia chega ao rei Jeoaquim. O rei, ao ler, queima o rolo e manda prender a Jeremias e ao escriba Baruque, mas o Senhor tinha escondido eles. O Senhor lhe protegeu, o profeta, Jeremias e Baruque, que foi obediente à ordem do Senhor. Depois que o rei queima, o Senhor fala a Jeremias novamente para escrever tudo o que tinha no primeiro e acrescenta, revelando a Jeremias o que o rei disse ao queimar o rolo. Quando o Senhor fala a Jeoaquim o que está por vir, se eles não se desviassem do mal e para eles abandonar as práticas que cometiam e voltar-se aos caminhos do Senhor, mas ao ouvir, eles não dão importância e ainda pensam em prender os profetas. Eles não dão importância à profecia e ignoram as palavras do Senhor. Mas Deus, que tudo vê, manda Jeremias escrever tudo novamente e ainda acrescenta o que foi dito por Jeoaquim antes de queimar,
para que ele entendesse que aquelas palavras eram verdadeiras da parte do Senhor. Porque quando Deus fala, ele não deixa dúvidas. O Senhor deixa tudo o mais claro possível para que haja mudança, arrependimento. Deus não é Deus de confusão. Quando estamos confundidos após uma palavra ou uma direção, ou até mesmo em uma atitude, uma decisão da qual temos que tomar, não é de Deus, porque Deus, quando fala, ele busca os nossos pensamentos, ele deixa os nossos pensamentos organizados, para que assim possamos entender o que Deus quer. Mas para Deus deixar os nossos pensamentos organizados, né, nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, organiza meus pensamentos para que eu venha receber a tua palavra, né? Por isso, às vezes, quando vamos a um culto, temos que estarmos ligados e orarmos antes para que todo o embaraço da mente caia por terra. Uma frase que meu pastor usa que é muita verdade, uma frase que meu pastor usa que é muita verdade, um culto pode mudar uma história. Né? Às vezes a gente vai para o culto assim e Deus ele nos dá ali uma direção que pode mudar a nossa história, a nossa vida. E saber discernir tudo o que acontece no culto, do início ao fim, é fundamental. A palavra diz: o Senhor habita entre os louvores. Enquanto estamos adorando, estamos atraindo a presença de Deus. No meio do louvor, pessoas podem ser libertas, curadas. Nada é por acaso, ou para chamar a atenção para as pessoas, mas para glorificar o nome do Senhor. A palavra que sai do altar é poderosa para mudar decretos do adversário. Pessoas que chegaram pensando que se Deus não falasse naquela noite, tiraria a vida. E a casa do Senhor tem pessoas sensíveis a Deus para ser usado num abraço ou numa palavra. O Senhor sabe com quem fala, como fala e por que fala. E não deixa dúvidas que foi Ele quem disse. No verso 28, aqui, deixa eu ler para vocês. No verso 28 aqui de Jeremias, diz assim: pegue outro rolo e escreva. Calma aí. E escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Também diga a Jeoaquim, rei de Judá: assim diz o Senhor: você queimou aquele rolo e perguntou: por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá e destruirá esta terra e dela eliminará tanto homens como animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Aqui, né, o Senhor revela a Jeremias que o primeiro rolo havia sido queimado. O primeiro rolo havia sido queimado por Jeoaquim. Jeremias não estava presente no momento. E assim Deus faz para os seus profetas. E assim Deus faz para os seus profetas. Às vezes a gente vai para um culto, né, que parece que a pessoa que está lá pregando conheceu a minha vida durante o dia, durante o mês todo. Parece que falou ali, parece que foi tudo que aconteceu, né? Por quê? Porque o Senhor revela. Eu já fui em cultos, né? O Senhor usou tanto a pessoa que estava pregando que parecia que ele estava falando da minha vida. Um culto pode mudar uma história. E é de extrema importância saber discernir e respeitar o ambiente. A palavra, o louvor, os profetas. Um culto não é um show. Em um culto, quem é o centro de tudo, o fundamento de todas as coisas é Deus. Tudo que acontece num culto é dirigido por Deus. E o verso 5 e 6 aqui, Jeremias manda Baruque ir no templo do Senhor,
no dia do jejum, para falar a mensagem do Senhor para todo o povo. Eles estavam num culto. Foi num dia de culto que eles levaram a palavra do Senhor, né? Que o Senhor mandou ali Jeremias escrever num rolo. E Baruque foi lá nesse culto, nesse dia, onde foi proclamado na cidade o dia do jejum, né? No templo do Senhor. E Baruque foi lá nesse templo e falou toda aquelas palavras que o Senhor tinha ordenado a Jeremias. Ao ouvirem aquelas palavras no culto, levaram até o rei, que estava no palácio, ou seja, o rei nem presente estava na hora do culto, né? E as pessoas que estavam ali no culto, ouvindo aquelas palavras, levaram essas palavras para o rei. Às vezes recebemos uma palavra poderosa no culto e dividimos com quem não estava presente. Essa pessoa não recebe da mesma forma que nós recebemos, né? Que estava no culto, que sentiu que a palavra foi para o seu coração. Essa pessoa libera uma palavra, né? Tem uma atitude que acaba apagando tudo que o Senhor falou para o teu coração, né? Às vezes a gente sai de um culto tão cheia de vida, cheia de esperança novamente, né? Com aquela palavra que foi recebida do altar. E chega em casa, chega ou para um amigo ou para um parente e comenta sobre o que recebeu naquele culto, né? E aquela pessoa não recebe da mesma forma, fala que nos chama de maluco, né? Fala que não vai acontecer o que foi falado, mas a palavra não foi dada para aquela pessoa, aquela palavra foi dada para você. Então você tem que guardar a palavra que foi direcionada para o teu coração. Se naquele momento você teve a certeza que foi do Senhor, né? O outro que não estava presente, ele não tem obrigação de crer, né? Quem tem a obrigação de crer é você que estava presente no culto. E você perde a bênção que receberia por ter feito, né? Às vezes Deus dá ali uma direção e você acaba não fazendo porque a pessoa que estava em casa, né, não entendeu a ordem e acaba te desmotivando. E você acaba não fazendo o que o Senhor falou, né, que fosse feito e acaba perdendo a bênção. Quem está fora e decidiu não ir, nunca vai entender o que Deus falou com você. Se Deus mandou fazer e você tem a certeza que foi Deus, faça. E não espere que o outro acredite naquilo que é só entre você e Deus. Porque quando acontecer, eles verão que a mão de Deus esteve te guiando até o cumprimento da promessa. Mesmo porque quando Deus falou, foi com você. E o que o outro receber será consequência pela sua obediência, né? Aquele que estava em casa pode até receber, mas é consequência daquilo que você obedeceu da parte do Senhor. Em Gênesis 18, diz ali sobre Abraão. Abraão, ele recebeu uma promessa do Senhor, né? Que seria pai, que teria um filho. E Sara, que estava do lado de fora, ouvindo por trás da porta, quando ouviu aquela palavra do Senhor para Abraão, ela riu, porque ela já era velha, já era de idade, o Abraão também já era velho, e ela falou assim, não é possível que eu vá engravidar, que eu vá gerar uma criança no meu ventre, já com a idade que eu tenho. Ela riu. Ela não creu ali na promessa que Abraão recebeu, né? Ela estava por trás, ela estava do lado de fora, né? Ela estava ouvindo a conversa de Abraão com o Senhor. E ela não acreditou, ela riu. Mas a promessa se cumpriu, não cumpriu? Abraão, ele não teve o filho dele, Isaac? A promessa se cumpriu, né? E Sara, ela não acreditou. E é assim que acontece. A gente recebe uma promessa. Aquele que está do lado de fora não é obrigado a acreditar, não é obrigado a crer no que a gente crê, né? Mas a promessa vai se cumprir. Ruim porque não acreditou, né? Sara, que estava ouvindo a conversa do lado de fora, riu porque não acreditou que seria mãe, porque já era de idade avançada. Mas a palavra se cumpriu, porque o Senhor falou
e a palavra do Senhor não volta atrás. Quando Deus faz uma promessa, ele cumpre a promessa. Um culto, uma palavra pode mudar uma história. Se Abraão não se encontrasse com o Senhor na tenda, naquele dia ele não teria recebido a promessa. A palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas não é com alegria que muitos recebem esse convite. Quando convidamos alguém, uma ou duas vezes, na próxima vez que apontamos na rua, a pessoa se esconde, né? Aquela pessoa já não nos vê mais da mesma forma. Quando a gente faz um ou dois convites, ela já nos olha torto, né? E já não recebe aquele convite como uma alegria no coração. Ser convidado a ir num culto é motivo de alegria, de grande alegria, né? Onde corações pesados saem leve, onde tristeza sai e entra alegria, onde a doença sai e entra a saúde, onde a sentença de morte sai e entra a vida. Tem pessoas que precisam de oração, tem pessoas que precisam buscar, tem pessoas que a vida tá de cabeça para baixo, mas não busca o Senhor com alegria, né? Recebe ali o convite de ir num culto e não recebe com alegria esse convite, né? E um culto pode mudar uma história e temos que estar atento a tudo que acontece, sem distrações, para não perder nada. E o que mais a gente vê, né, hoje em dia no culto, são pessoas distraídas na hora da palavra, na hora da oração, né, não dando a importância. Às vezes vai por ir, às vezes vai só para estar ali, para mostrar presença, né, mas está mexendo no celular, tá conversando com alguém do lado, né? Às vezes incentiva até mesmo o filho pequeno a estar assistindo desenho no celular, como eu já vi muitas vezes, né? Criança está assistindo desenho no celular enquanto a palavra está acontecendo, enquanto o louvor está acontecendo. Pessoas se levantando para ficar indo toda hora do lado de fora. E isso é uma falta de respeito com a casa do Senhor, né? Porque entra no culto e não tem discernimento do que está ali acontecendo, né? Onde vidas ali, sentenças ali estão sendo quebradas, né? Onde julgos estão sendo desfeitos, correntes estão sendo quebradas, né? Um culto pode sim mudar uma história. Um culto pode mudar a vida de alguém, né? Porque pessoas ali tá ali clamando por outros que estão, né, presos às suas próprias vontades, né? E ali tá sendo clamado por vidas, por histórias, né, que pode ser decidido naquele momento do culto. E tem pessoas que ficam distraídas, né, sem nenhuma reverência, né? Às vezes está ouvindo lá o pastor falando e não recebe aquela palavra, né, porque não acredita, né, que o Senhor possa fazer através de um profeta lá no altar. Mas a palavra que sai do altar, ela tem poder. Ela tem grande poder, né? E nós temos que estar atentos, discernindo tudo o que acontece no culto, né? O culto, ele não é formado só pelo aquele que está lá pregando. Ele é, né, um todo, ele é um conjunto. O corpo de Cristo tem que estar adorando, exaltando, tem que ser em união, em concordância, para que o Senhor se manifeste em nosso meio, né? O culto, ele pode mudar uma história, ele pode desfazer sentenças, né, do adversário sobre a nossa vida. Às vezes vai pessoas ali que durante o dia passaram tribulações, falando: Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou tirar a minha vida, eu vou abandonar o meu ministério. E vai nesse culto sem perspectiva de que o Senhor possa falar, e o Senhor brada lá do profeta que está na palavra, no louvor o Senhor fala, né? E às vezes ali a pessoa em volta não está discernindo esse momento de glória do Senhor se manifestar em nosso meio. E é um
um privilégio muito grande fazer parte desse corpo, né? Sentir essa presença do Senhor. E só sente aquele que se entrega verdadeiramente, aquele que se desliga de tudo aqui, o natural, para se entregar ao sobrenatural. E temos que estar com maturidade para isso, para discernir um culto. Para discernir um culto, nós temos que ter a maturidade, né? Nós temos que estar atentos, de fato, ensinando os nossos filhos a adorar, a não se levantar na hora da palavra, né? A não ficar indo no banheiro. Eu fui ensinada desde pequena, né, pela minha mãe, que sempre me levou para a igreja, e ir no banheiro e beber água antes de começar o culto, porque depois eu não ia me levantar mais. E eu passo isso para os meus filhos, né? E graças a Deus eles têm obedecido. Chegou na hora do culto, não vai levantar. Não vai mais sair para beber água ou ir no banheiro, a menos que esteja de extrema importância, de extrema necessidade. Mas a palavra do Senhor, ela é importante, muito importante. E nós temos que estar atentos a tudo que sai do altar, né? Porque o Senhor usa profetas, né? Não é só lá em tempos, nos nossos antepassados. Nos dias de hoje existem profetas usados na palavra do Senhor, que usa verdadeiramente a palavra do Senhor para nossas vidas. Então nós temos que estar sim atentos e receber o convite de coração, né, com alegria no coração. Não ir por ir, mas ir de fato sabendo que lá o Senhor vai falar com você. Não entre na casa do Senhor sem entender isso. Entenda que um culto pode mudar uma vida, pode mudar uma história, pode sim decidir o teu futuro. Amém? Fica com essa palavra. Não deixa de estar na presença do Senhor. Vá sim na presença do Senhor de coração aberto para ouvir, aprender tudo que Ele tem para nos ensinar, porque a palavra dele não volta vazia. E uma palavra liberada do altar tem poder. Tem muito poder. O Senhor liberou a palavra para Abraão e ele cumpriu a promessa, né? Abraão e Sara acharam que nunca iria acontecer, né? Que nunca iria acontecer pelo seu estado de idade, mas aconteceu. Aconteceu, a promessa se cumpriu, porque o Senhor é fiel para cumprir a palavra dele. Não importa o tempo que possa acontecer, né? Porque o Senhor, ele nos dá uma promessa e não sabemos o dia, somente ele sabe o dia e a hora e o momento certo de nos entregar essa promessa. Mas não será de qualquer maneira. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. Então, um culto pode sim mudar uma história. Vá com seu coração cheio de alegria e de coração aberto, entendendo que aquela noite, o seu ato de entrar no templo do Senhor, pode acontecer ali o sobrenatural do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Que essa palavra possa ter entrado no teu coração, que você possa entender, né, o que o Senhor quer para a sua vida e compartilha para que outras vidas venham ser edificadas, que essa palavra possa te confrontar nessa tarde, que você possa ser muito abençoado em nome de Jesus. Vamos orar para dar o término. Senhor Deus, querido Pai, quero te agradecer, Pai, pela tua palavra, Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor falou, Pai, ao nosso coração. Pai, nos ajuda a cada dia, Senhor, a se entregar por inteira, Pai, na tua casa, a discernir, Pai, o culto, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a nos entregar, Pai, verdadeiramente. Senhor, tira, Pai, toda a impureza do nosso coração, tira toda a distração, Pai, dos nossos pensamentos. Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor, a nossa vida, Pai, do alto da cabeça até a planta dos nossos pés. Nos firma no Senhor, Pai. Nos firma em Ti, Pai. Em nome de Jesus, e que toda palavra, Senhor, liberada do altar, venha ser direcionada do Teu Espírito, Senhor.
Toma todo o controle, Senhor, do nosso coração e que nós venhamos te entregar, Pai, a melhor adoração, o melhor louvor, Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos prestar um culto razoável, Senhor, e agradável a Ti. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos nos entregar verdadeiramente em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Toma essa tarde, toma a nossa casa, Senhor, a nossa família. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, fica com essa palavra no teu coração e que você venha dar frutos de tudo que o Senhor tem falado com você.